Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um assunto bastante polêmico, tá? Governo quer tributar dividendos, ou seja, de novo a volta aí desses assuntos sobre tributação de dividendos, tá? Iremos discutir o porquê que o governo atual quer implementar essas medidas aqui na nossa economia, tá? Principalmente na economia brasileira. E já adianto aqui para vocês que esse vídeo não tem como principal intuito ofender nenhum tipo de questão geopolítica, apenas citando fatos, tá? E aí, o atual presidente aqui do país, cita que quem vive de dividendo não paga imposto de renda, tá? E essa daqui já é uma matéria antiga e uma matéria também um pouco mais antiga que governo quer tributar dividendos até 20% e unificar taxas de investimento. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e não se esqueçam de deixar nos comentários sugestões de vídeos que vocês queiram que eu realize aqui no canal. É muito importante que vocês se inscrevam no canal. Estamos atingindo aí, pessoal, quase a faixa dos 1000 inscritos, tá? E quanto mais o meu canal crescer, mais ele aumentar, mais pessoas eu vou impactar para atingir a liberdade financeira, tá? Então, meu foco aqui com vocês é principalmente atingir a liberdade financeira. Bom, vamos de fato aqui então para o conteúdo desse vídeo, tá? Essa matéria aqui já é um pouco antiga, tá, pessoal? E aí o próprio governo cita que basicamente quem vive na atualidade, ou seja, ele está fazendo aí no caso basicamente uma crítica ao atual empresário, no caso a classe da burguesia, ou seja, as classes mais altas aqui do país, tá? Que basicamente ele cita aqui por um discurso que quem vive de dividendo não paga imposto de renda, tá? Pessoal, não vou expressar a minha opinião sobre este argumento, eu vou apenas aí deixar com que vocês pensem aí com as próprias conclusões de que de fato esse argumento não faz nem um pouco de sentido, tá? Até porque eu vou dar exemplos práticos aqui para você nesse vídeo, que basicamente o atual governo, tá? Ele apenas quer aumentar impostos e não quer destinar nada para investimento privado de fato para o país. E aqui vamos deixar um pouco do caso a preferência de lado e vamos partir aí para um argumento totalmente plausível e factível, tá? Deixemos aí nossa preferência por algum governo, algum político. Vamos focar aqui nos fatos e dados que estão sendo disponibilizados para nós, tá? E os fatos não condizem com a atual realidade, com o que esse governo está fazendo hoje no nosso país, tá? Perceba que o governo ele quer tributar os dividendos em 20% para unificar taxas de investimentos. Essa suposta aqui reforma tributária que o governo quer realizar no país, tá? Só que agora, pessoal, se a gente analisar aqui o balanço de uma empresa, como por exemplo a WEG, tá? Eu apenas peguei aqui a título de informação, não estou aqui para fazer nenhuma crítica, apenas mostrar em dados para vocês de que o atual governo apenas quer aumentar impostos, arrecadação e não quer controlar os gastos públicos. É apenas contracionismo, aumentar imposto e de fato não quer seguir por uma política expansionista, tá? E investir aí no país de fato, proliferar, né, a economia. Os fatos pelos que está sendo apresentado hoje não condiz com a atual realidade. E se observarmos aqui no balanço da WEG, pessoal, perceba que basicamente o primordial de uma empresa é deter a receita operacional líquida, tá? Perceba que hoje a WEG detém uma receita próxima de 17 bilhões de reais. Aí, pessoal, vejam esse caminhão de impostos que a empresa necessita pagar, ou seja, despesas de vendas, despesas administrativas, vejam aqui equivalência patrimonial, imposto de renda de CSLL, que é um tipo de imposto aqui para o governo, o atual recente imposto sobre, no caso, ITCMD. Então, o governo, basicamente, ele está apenas postulando impostos, mas percebam que, basicamente, o dividendo em si já é tributado. Por quê? Porque a receita líquida, que é o principal lucro da empresa antes dos juros, né? Logo em seguida da receita, após as despesas, nós temos o EBITDA, tá? Que aí do EBITDA existem mais impostos para então a gente chegar no lucro líquido da empresa, tá? Se a gente pegar o lucro líquido aqui da WEG, perceba que basicamente o lucro líquido ele é a última linha
da demonstração, que foi de 1,4 bilhão. O resto foi pago tudo em impostos para o governo federal. Logo, esse argumento que o atual presidente faz não é verdadeiro. Por quê? Porque todas as empresas, principalmente as empresas de capital aberto aqui na nossa economia, elas pagam uma série de impostos, tá? E aí, infelizmente, o governo não tem, né, no caso, uma atuação correta com o uso desses recursos, tá? Apenas aumento de gastos públicos, ajustes salariais compulsivos por parte do Estado e pouca parte desse dinheiro, de fato, vai para investimento, né, no país. Se vocês pegarem o balanço da União, vocês vão observar isso. O déficit ultrapassa muito mais do que, de fato, o investimento que o governo joga aí, no caso, predispõe aí para a nossa economia brasileira. Então isso mostra, pessoal, que de fato os argumentos do atual presidente não fazem nenhum sentido. E ele cita em tributar ainda mais o dividendo, tá? Ou seja, mais impostos, né, pessoal? Impostos que, na visão deles, isso irá proporcionar aumento de arrecadação por parte dos cofres públicos, ao invés deles adotarem, né, um expansionismo, ou seja, adotarem aí uma questão mais liberal aqui no nosso país, né? Ou seja, pessoal, adotar investimento privado, usar de fato esse dinheiro para fazer outros afins na economia e não para ficar apenas aumentando impostos e, né, tendo esse falso ilusionismo de que arrecadar mais da iniciativa privada irá resolver o problema, sendo que, na verdade, o controle que eles deveriam adotar seria de fato com as contas públicas, que estão totalmente exacerbadas. Pegando um exemplo de como esse argumento não faz sentido, veja que o governo brasileiro fecha contas públicas de 2023 com um déficit histórico de 230 bilhões de reais. Ou seja, realmente aqui, pessoal, é um gasto público muito exorbitante, tá? E se observarmos para ver como realmente o controle de custos atual está péssimo aqui na economia brasileira, perceba que até a Argentina, que é um país muito mais subdesenvolvido do que o nosso, muito mais emergente, com menos capital, menos empresas, tá? É um país que sofre muito mais com a inflação, taxas de juros totalmente descontroladas. Perceba que a Argentina, a bolsa da Argentina subiu 40 vezes mais do que a bolsa brasileira, tá? E o porquê isso aqui? Porque o desempenho é resultado do polêmico plano de austeridade do atual presidente, que basicamente o presidente atual da Argentina, ele é liberal, e ele propõe, olha só o que ele propôs, né? Vocês percebam aqui que o índice subiu bastante, e isso foi resultado, principalmente, né, do governo cortar gastos e aumentar a arrecadação de impostos. Porém, esse aumento de arrecadação foi totalmente inteligente, tá? Mas o governo, de fato, cortou gastos, diferentemente do governo brasileiro, que só tem aumentado a arrecadação e não tem cortado gastos para tentar melhorar aí a economia. Até pela série de impostos que o Brasil possui, já não tem mais nem sentido, pessoal. Não tem mais de onde tirar, tá? Se a gente levar aqui de fato, já tiraram das receitas das empresas, já tiraram uma série de emolumentos, não tem mais de onde tirar, né? Basicamente seria uma ilusão de melhora econômica. E perceba que o atual governo, né, Javier Milei, presidente da Argentina, foi aí, segundo os especialistas, ajudou a reduzir a inflação e manter o equilíbrio fiscal e registrar um superávit fiscal primário no país. Ou seja, pessoal, até mesmo a Argentina, que é uma economia muito mais precária, é bem mais pobre do que a economia brasileira. Se vocês observarem o PIB da Argentina hoje, tá? Olha a inferioridade, é um país hiper subdesenvolvido. A Argentina hoje detém um PIB, se vocês observarem aqui por análises, muito inferior ao do Brasil. Hoje o PIB do Brasil gira em torno de 2 trilhões, o da Argentina está na ótica de bilhões, tá? Então olhem a inferioridade. E mesmo assim, a Argentina reportou um crescimento ainda melhor. Por quê? Porque, lamentavelmente, o Brasil ainda está com essa questão de corte, de aumento de gastos e arrecadação e nada do governo tentar equilibrar as contas públicas. Pessoal, mais uma vez aqui citando, aqui não é nenhuma crítica por parte do governo, né, de esquerda ou de direita, apenas estou mostrando os fatos apresentados. Ou seja, de fato aqui para uma melhora econômica necessitaria de um outro plano aqui na nossa economia. Esse vídeo não tem nenhum intuito de fazer uma crítica
geopolítica aqui no país, tá? Vai aí da sua opinião, né? Tem pessoas que podem ter uma opinião totalmente divergente da minha, mas eu sugiro que se você tem uma opinião, comente aí, né? Para analisarmos com calma isso daí. E respeitarei totalmente o seu comentário se for totalmente contrário do meu. Mas vocês podem observar que fatos são fatos. Contra fatos não há argumentos, tá? Eu acredito que para você poder falar desses assuntos, você necessita ter fatos, né? Não ficar defendendo por razões emocionais um governo. Pense, nenhum governo vai fazer aí a sua vida melhorar. Quem vai fazer a sua vida melhorar vai ser você mesmo, tá? Estamos aqui falando de aspectos econômicos apresentados nos balanços. E aí, né, por adotar essa política mais liberal, até porque o Brasil hoje é um país neoliberalista, há uma intervenção estatal, ainda assim a Argentina enfrenta algumas questões rigorosas como parte da sua economia, porque ainda existe uma alta intervenção estatal na Argentina. Então, mesmo assim, a Argentina melhorou. O que faltava para o Brasil melhorar hoje, e de fato a gente ver uma bolsa altista, melhor econômica, uma taxa de juros mais controlada, já que poder adotar uma política expansionista no país sem que a gente entre num cenário de hiperinflação necessitaria de, basicamente, aí, corte de gastos por parte do governo e controle das contas públicas. Esse é o segredo do Brasil. Se o Brasil conseguisse alinhar essa questão, nós voltaríamos, de fato, a crescer a uma taxa bem expressiva, até porque o Brasil é um país abastado em termos de commodities, recursos, então, consequentemente, teria um resultado muito bom. E aí perceba que com esses riscos fiscais que tem aqui no Brasil, hoje o estrangeiro até que entrou, né? 1,4 bilhão aqui na nossa bolsa, o Ibovespa acumulou uma alta de 1,22% na data de hoje, não é à toa que minha carteira até que deu uma valorizada hoje, né? Subiu 1% aí em razão do patrimônio anterior que estava em 104 mil. Mas eu pouco me interesso com isso aqui, eu apenas estou focado na minha estratégia primordial, que é comprar empresas aí, ações, né? Abaixo do meu preço teto ou, resumindo, abaixo do valor intrínseco. Empresas boas, resilientes, que suportam crises e que estejam baratas, com boas perspectivas de dividendos, tá? O assunto que eu trouxe aqui para vocês foi apenas para que vocês reflitam de fato de que como essa arrecadação de impostos, ela parece ser totalmente nada plausível. Por quê? Porque já temos uma série de impostos a pagar e ainda uma bitributação, já que o dividendo ele já é tributado, tá? Ou seja, já é tributado na fonte o dividendo JCP. Ainda um aumento de tributação seria totalmente irrelevante, tá? A não ser que o governo fosse realmente investir e crescer a economia, coisa que de fato não tem acontecido, tá? Bom, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscreverem no canal. E se vocês gostaram de vídeos como esse, que eu discuto os aspectos econômicos aqui do país, deixe nos comentários, deixe o dedão aí no like, que ajuda muito o engajamento aqui no canal. Compartilhem esse vídeo e aí, quanto mais esse canal crescer e impactar pessoas, eu posso muito bem trazer conteúdos diversos aqui para vocês, ensinando, tá? Vários conhecimentos aí no mercado financeiro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus e até um próximo vídeo, pessoal.